Isso daqui, ó, pessoal, esses bezerros aí nasceram com policefalia. O bicefalia é uma malformação congênita que ocorre nas primeiras semanas da gestação, quando o embrião se divide, entendeu? Às vezes, o embrião ele inicia a divisão para formar gêmeos idênticos. Mas o que acontece? A separação não se completa. Olha aqui como se forma gêmeos. Olha aqui, ó. Isso daqui seria aqui, ó, monozigóticos, um óvulo e um espermatozoide normal, tá? Normal. Quando chega a placenta compartilhada, o que acontece é que o feto ele não se divide, resultando naquele bicho de duas cabeças. Isso daqui gera o gêmeo siamês, olha aqui, ó. Gêmeo siamês. Então, isso serve tanto para ser humano quanto para bovino, tá? Enfim, voltando aqui pro vídeo aqui, eu prefiro falar dos bovinos do que ficar falando de ser humano, porque é pesado eu usar o ser humano como exemplo. Enfim, isso é bicefálicos, né? A fusão ocorre na região craniana, entendeu? Você vê a fusão na região craniana. Enfim, o corpo é único, mas há duas cabeças, com dois cérebros fundidos ou parcialmente fundidos, o que causa problemas, né? Neurológicos e fisiológicos. Esses animais assim, raramente vivem muito tempo, pois não conseguem mamar direito na mãe, e o leite é essencial para um filhote, tá? O leite é essencial para o desenvolvimento de mamíferos. Tem dificuldades respiratórias e cardíacas. Muitas vezes o sistema nervoso não consegue coordenar os movimentos, tá? Não consegue coordenar os movimentos. E tipo, pessoal, na Índia, pessoal, essas vacas bicefálicas são super valorizadas, né, em áreas rurais. As normalidades animais são vistas como sinais espirituais. Enfim, o gado sagrado no hinduísmo é ligado à deusa. O nome da deusa é essa daqui, ó. Deusa K de. Olha aqui, ó. As vacas é ligado a isso daqui, ó. Olha essa deusa aqui, ó. Enfim, a vaca é divina, né? Que concede prosperidade. Enfim, o nascimento de um bezerro diferente é considerado muitas vezes um presságio divino, uma encarnação, uma manifestação de um Deus, né? Manifestação de um Deus é basicamente isso. Enfim, por isso esses bezerros lá são reverenciados e adorados, pessoal. Mesmo que sofram com sua condição física, tipo, olha aqui, ó. Raramente eles são sacrificados, eles são cuidados, às vezes com rituais, flores, oferendas, tá? Enfim, eles são deixados para viver até que morram naturalmente de velhice, ou por causa da condição física deles. Enfim, além de Moisés, o que ela fala sobre esses animais? Olha o que fala Levítico 22. Levítico 22, 19. Apresentará um macho sem defeito de rebanho, isto é, um boi ou carneiro. Não, perdão, isto é, um boi ou um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Ele não pode estar com defeito, se for cego, aleijado, mutilado, com verruga, com sarna, qualquer deformidade, ele não pode ser oferecido a Deus, tá? Enfim, ele não pode ser oferecido se ele for impuro. Enfim, não havia ordem para matar, apenas para não usá-lo no culto sagrado, né? Enfim, na liturgia. Enfim, mas ele podia ser usado para trabalho ou sacrificado, dependendo da gravidade, se o cara quisesse. Enfim, mas o que se faz hoje? Hoje em dia se faz isso daqui, ó.
Eutanásia, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eutanásia animal. Em vaca. Aqui, ó. Tipo, você dá uma eutanásia nele. Se ele estiver sofrendo, se ele não puder se alimentar ou respirar, veterinários costumam optar pela eutanásia humanitária para evitar a dor, né? Enfim, há casos raros de bezerros bicefálicos que vivem sobre observação e alimentação especial. Enfim, Jesus cita, tipo, olha aqui, olha o que Jesus fala. Mateus. Jesus Cristo fala isso daqui, ó. Jesus quer misericórdia. Jesus fala sobre misericórdia. A misericórdia é superior ao ritual. O amor é mais importante do que a santidade. Enfim, eu preferia sacrificar um animal desse. Jesus fala de misericórdia, entendeu? Isso é um princípio universal. Jesus usou como exemplo, animais como exemplo. Por exemplo, da ovelha. Ele fala com compaixão: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará as 99 e vai atrás da perdida? Isso mostra o valor e empatia até por um único ser vivo. Enfim. Então Jesus manda ter misericórdia. Enfim. E quem segue deve imitá-lo, mostrando compaixão por toda a criação. Em Romanos 8:19 fala: a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. É basicamente isso. Você consegue ver a bicefalia em vários animais, tá? Bicefalia vem do latim bi2, cepalos, cabeça. É o nascimento de um animal com duas cabeças ou dois rostos. Enfim, normalmente o corpo é único, com um único tronco, quatro patas e uma cauda. Mas a duplicação ocorre na região craniana e cervical. Existem dois tipos de bicefalia. Não, três tipos, perdão. Três tipos. A bicefalia total, olha aqui, ó. Bicefalia total. Bicefalia total aqui, ó. Cadê? Duas cabeças completas, dois cérebros separados, dois focinhos. E tem a bicefalia parcial. Bicefalia parcial. Olha aqui, ó. Bicefalia parcial, olha aqui, ó. Você vê que na bicefalia parcial, o cérebro é parcialmente fundido, as faces são parcialmente fundidas, né? E tem a craniopago. Craniopago, olha aqui, ó. Duas cabeças unidas pelo crânio, compartilhando parte do cérebro. Olha aqui, ó. Um crânio, aqui é um crânio. Duas cabeças unidas, tá? Pelo um crânio, compartilhando parte do cérebro. Olha ali, ó. Isso é sinistro, cara. Olha isso. Enfim, eu não acho que você deve sacrificar crianças. Eu sou contra sacrificar essas pessoas, tá? Pra mim, se Deus deu vida a elas, se Deus quiser, Ele vai tirar. E se não quiser, ela vai viver até um dia morrer de velhice. Eu não sou a favor de eutanásia, tá? Eu não sou a favor disso. Só em animal mesmo. Animal não humano. Se bem que o ser humano é animal, né? O que acontece no embrião é o seguinte. Eu vou explicar de novo. Através de gêmeos monozigóticos. Olha aqui, ó. Enfim, tudo começa no 14 dias de gestação, normal. Enfim, em condições normais, o embrião se forma a partir de um único zigoto mais um espermatozoide. As células começam a se dividir e a formar o tubo neural, que dará origem ao cérebro e à medula espinhal. Mas na bicefalia, o embrião começa a dividir em dois como se fosse formar gêmeos idênticos. Só que o que acontece é que um processo ele meio que é interrompido no meio. Os dois embriões ficam fundidos, uma fusão pela cabeça e pelo pescoço. É o que chamamos de gêmeos siameses, fusionados, craniopagos.
Enfim, a ciência ainda não tem uma única causa, mas há vários fatores que podem levar a isso. Genética, enfim, genes que controlam o eixo embrionário e a simetria corporal, mutação desses genes, ambiente de exposição a vacas contaminadas com toxinas, né? Você vai ter ali a mãe, a fêmea contaminada, você vai ter um ambiente com a vaca contaminada com toxinas, enfim, pesticidas, metais pesados ou radiação nas primeiras semanas de gestação. É, deficiência de vitamina A, ácido fólico, zinco, enfim, importante no fechamento do tubo neural. Tipo, alguns vírus como, por exemplo, o teratogênicos. Olha aqui, teratogênicos, peraí. Tipo, não tô achando aqui vírus teratogênicos. Pera aí, vírus que causam esse siamês. Caraca, não. Enfim, vírus teratogênicos podem causar isso daqui, ó, pessoal. Olha aqui, ó. Enfim, vírus da diarreia viral bovina pode interferir na formação embrionária. Enfim, tem vários fatores. Sim, vírus da diarreia viral bovina pode causar esse negócio aqui, ó. Sim, pode causar isso. Enfim, cara, eu espero que não tenha problema em mostrar essas imagens aqui. Eu fico até com medo. Enfim, tipo, mas como funciona o cérebro de um bezerro bicefálico? Depende do tipo de fusão. Se os dois cérebros são separados, cada um tem uma cabeça completa, pode ter controle parcial do corpo. Um move uma parte do corpo e o outro move a outra. Mas se o cérebro for parcialmente fundido, a confusão de estímulos, o animal tem dificuldade para coordenar respiração, deglutição e locomoção. Por isso, a maioria morre nas primeiras semanas ou dias por não consegue mamar ou respirar adequadamente. Enfim, hoje com ultrassom gestacional é possível identificar o problema antes do parto. Quando nasce, o veterinário avalia se há tipo chance de sobreviver. Se houver sofrimento extremo, recomenda-se sacrificar o animal. Se o animal consegue respirar e mamar, você pode cuidar dele e servir como pet, né? Enfim, se você quiser um bicho exótico de duas cabeças, você pode usá-lo como pet, né? Se você olhar com muita delicadeza, você pode deixar ele fofo. Olha aqui, ó. Se você olhar bem, parece fofo, não parece? Olha aqui, ó. Essa tirinha aqui, ó. Não parece fofo, pessoal? Talvez seria um bom pet. Análise. Enfim, a bicefalia, como eu falei, não ocorre só em bovinos, mas também foi registrado em cobras, tartarugas, cães, porcos, gatos, até em humanos. Enfim. Será que realmente, pensativo, será que eu teria uma vaca bicefálica? Bom pet? Cara, eu sou contra a eutanásia. Tipo, se uma criança nasce com defeito, eu acho que é motivo para você amar ainda mais ela. Você me desculpa se você tem uma visão diferente da minha. Mas se você tem ali uma criança que foi gerada e tem uma deficiência, eu acho que em vez de você desprezar a criança, seja animal ou gente, é motivo para você amar ainda mais ela, cara. Só minha visão mesmo. Deixa eu dar aqui uma linha do tempo de como funciona a embriologia para eu que já me matei. Não, me matei de estudar não. Que eu estudei muito embriologia. Primeiro, você tem o zigoto, tá? Cadê o zigoto aqui? O zigoto. O zigoto é a fecundação dia zero. É uma célula humana inteira com genômica. Com genoma humano, humano único, tá? Perdão, gaguejei. Ele tem um genoma humânico. Humano. Meu Deus do gaguejei várias vezes. Ele tem um genoma humano único, tá? E você tem depois a clivagem, olha aqui, ó. A clivagem, olha aqui, ó. Clivagem, olha aqui.
É a divisão sucessiva, né, do primeiro ao terceiro dia. E depois você tem a morula. Olha aqui, ó, morula. Morula, olha aqui, ó. Cadê a morula? Tem a morula, ó. Do terceiro ao quarto dia, aglomerado de células sem cavidade, sistema nervoso, não pode sentir dor. E no quinto dia você tem blastocito. Blastocito. Cadê o blastocito? É, é uma massa celular interna, mais trofoblasto, a implantação do décimo dia. E depois você tem tipo o nome é peraí, gastrulação, olha aqui, ó. Na terceira semana, formação de folhetos embrionários. E não expliquei aqui, ó. Olha aqui, a gastrulação. Olha aqui, a neurulação. Aí depois você tem a neurulação. Você vai ter o tubo neural, tá? Na terceira a quarta semana, formação inicial do sistema nervoso. E depois você tem o nome é organogênese. Espera aí. Na quarta e oitava semana, órgão de formação. E depois você tem um período fetal. Aqui, ó. Período fetal. Período fetal. Enfim. Sobre um feto. Não. Sobre o feto sentir dor. Enfim, a dor consciente exige não só sensores. O nome é nociceptores. Acerta o nome? O nome é nociceptores, mas você também precisa de vias neurais até o corte cerebral e a capacidade de experiência consciente. Você tem a nocicepção, resposta reflexa a estímulos nocivos e a formação de neurônios sensoriais que ocorre bem depois da morula. A maioria dos especialistas em neurodesenvolvimento e comissões médicas que estudam o tema concluem que a experiência consciente de um feto de dor, né, requer conexões de talâmico corticais, né, maduras, que se formam por volta da semana 24 da gestação. Algumas colocam na 24 a 30, enfim. Antes disso, não há provas que um feto sente dor, tá? De forma consciente. A morula, o embrião inicial não sente dor. Enfim. É isso, basicamente. Gente, é cada nome complicado na biologia, cara. Eu tentei que falar o nome aqui. O nome é talâmico cortais madura. Eu gaguejei, foi mal. Que se forma por volta da semana 24 da gestação. Enfim, para você sentir dor, você precisa de talamicos cortais maduras. Para conexões, né? Talamicos cortais maduras. Para você sentir dor. Perdão, por gaguejar de novo. Enfim, mas eu faço o meu melhor, eu faço o que eu posso. Cara, eu nunca na minha vida vou ser a favor do aborto. Você não adianta, nem de um zigoto, não interessa, tá? Não interessa. Eu não vou ser a favor de um aborto. Eu não gosto dessas coisas. Eu já pesquisei, eu já vi vídeo no YouTube, eu não gosto disso. Eu não gosto. Pra mim, na minha visão, é um assassinato legalizado. Desculpa. E é isso, Jesus Cristo abençoe você. E espero que você tenha facilidade em falar esse nome na biologia, porque é complicado até pra mim. Vou dar uma dica pra vocês. Se vocês não conseguirem falar, um feto para sentir dor requer conexões, talâmico, cortais maduras que se formam por volta de 24 semanas da gestação. Algumas
Algumas pessoas colocam a faixa de 24 a 30 semanas. Cara, se você gagueja na biologia, é a coisa mais natural do mundo, tá? Porque você vai encontrar muita palavra difícil. Eu já vi pessoa que se diminui, ai, Micael, eu não consigo falar tal palavra. Cara, é normal. Tu nunca falou essa palavra na tua vida. Ou se falou, foram poucas vezes. Ou você acorda de manhã cedo falando, ai, um feto só sente dor a partir do momento que ele tem conexões meio cortais maduras que se formam por volta de 24 semanas. Cara, ninguém acorda falando isso. Só. Ninguém acorda falando, então é normal você esquecer ou se enrolar. É só você se corrigir, cara. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Enfim, é isso que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Eu não falei de religião. Não, é pior que você ter religião, mas foi pouco. Eu sou uma pessoa meio religiosa, então, se eu incomodei você, eu peço que você me perdoe. É isso.